Olá, pessoal, tudo bem? Vamos então aqui dar continuidade aos estudos da Teoria Geral do Estado e hoje nós vamos estudar a evolução histórica do Estado, tá? Essa evolução histórica do Estado, ela foi feita por George Jelinek, tá? George Jelinek, ele é um grande estudioso da Teoria Geral do Estado e ele é considerado o pai da Teoria Geral do Estado, tá? Então ele vai analisar aí a história da humanidade e ele percebe aí que conforme determinadas épocas há uma classificação, o Estado ele tem características diferenciadas, tá? Então ele divide em Estado antigo, Estado grego, Estado romano, Estado medieval e Estado moderno. Começando aqui pelo Estado antigo. O Estado antigo ele é próprio aí dos grandes impérios da antiguidade. Então vamos imaginar aí o tempo histórico bem antes do surgimento de Cristo, tá? Então podemos citar aqui a Pérsia, a Babilônia, o próprio reino, né, o Império Egípcio, são todos aí considerados estados antigos. Tá? Estes estados têm características peculiares, como a natureza unitária. O que quer dizer isso? Quer dizer que naquela época não havia uma divisão, tá? Entre uma separação de certos conceitos. Tudo acabava englobando em uma coisa só, tá? Então não havia aí um conceito de economia, política, filosofia, tudo acabava e envolvia com a questão da religiosidade deles, que é um outro ponto deste estado, tá? Eram estados teocráticos, ou seja, o poder aí ele emanava de uma divindade, tá? Então o que a divindade ela falava era considerado a lei, tanto que, por exemplo, no Império Egípcio, o faraó, né, ele era considerado aí uma divindade, né, um deus vivo, a reencarnação, por exemplo, do rei, do deus Ra, né? Então, também nessa linha aí nós temos a característica do despotismo, tá? Porque o poder aí ele era exercido de forma autoritária, né? E totalmente sem limites. Então, o que o faraó, o que o governador aí, o imperador, enfim, né? O rei, o que ele determinava aí era então considerado como a lei, tá? Passando então aí para o Estado grego, né, um pouco aí mais para frente na história, mas ainda antes do nascimento de Cristo, o Estado grego é próprio da Grécia, tá? Então é caracterizado aí pelas cidades-estados como Atenas, Esparta e Corinto. Aqui nós já temos uma autossuficiência maior, tá? Na questão aí governamental, eles tinham governadores, tinham leis próprias, governos próprios, e havia também aí uma certa liberdade política, tá? As pessoas, quem era considerado cidadão, podia então aí em praças públicas, né, eles se reuniam e deliberavam sobre a política, tanto que o berço da política é a Grécia. No entanto, tá? Há que se ressaltar que esse conceito de cidadão aí não era tão abrangente aí como nós conhecemos atualmente, tá? Era considerado cidadão apenas os homens maiores de idade que eram nascidos na cidade-estado, né, na polis, ou então que era descendente de um cidadão dessa cidade-estado. Tá? Então isso girava em torno aí de 10 a 15% da população era considerado cidadão. Então não era aí uma democracia tão abrangente, né? Tanto que essa era uma das grandes críticas de Sócrates e Platão, que eram totalmente contra esse tipo de democracia. Passando então aí ainda antes, tá? Não se tem um tempo exato aí do nascimento do Estado romano, mas em média ali pelos anos 700 antes de Cristo, tá?
surge aí o Estado romano, e ele surge da união de várias gens, tá? Então, o Estado romano ele vem surgir aí da união de várias famílias. Então, várias famílias se reuniam e criaram o Estado romano. O Estado romano ele preservou muito aí das características do Estado grego, tá? Então, havia também governo, havia participação das pessoas, tá, do cidadão, mas o cidadão também era apenas aí no início, né, do Estado romano eram apenas considerados cidadãos os romanos, homens maiores de idade, neste mesmo sentido. E os cargos políticos mais importantes geralmente eram exercidos pelos patrícios, tá? Os patrícios que eram os filhos aí, descendentes dessas pessoas que criaram o Estado romano. O Estado romano, ele foi um Estado aí, né, muito importante para a civilização, para a humanidade, e ele durou aí muito tempo, e ele passou por várias transformações, passando da monarquia para a república, e por fim aí se transformou em um império, tá? É considerado um dos maiores, né, estados já existentes. O Estado romano conquistou aí um grande lastro territorial, tá? E conforme os romanos eles iam conquistando novos povos, no início havia aí uma ideia de manter estes povos conquistados aí como escravos dos romanos. Mas, posteriormente, outros governantes foram incluindo, foram dando garantias a estes novos povos conquistados como a garantia da liberdade religiosa, tá? Então, muitos estudiosos dizem que esse foi aí um dos problemas que ocasionou o fim do Estado romano. O Estado romano, em certo momento, ele começou lá pelo ano 300 depois de Cristo, ele começou a enfraquecer e foi aí invadido, tá, pelos povos bárbaros que acabaram então com o Estado romano. É aí que surge o Estado medieval, tá? Então nós vamos entrar aqui numa época bem complicada da humanidade, de muita escuridão e trevas, que é o Estado medieval. Tá? Então ele surge do fim do Estado romano. O Estado romano ele foi atacado, as pessoas que viviam nas grandes cidades do Estado romano, elas fogem então dessas cidades, fogem para os interiores e fogem também não apenas essas pessoas aí comuns, fogem também outras pessoas mais importantes, né, e acabam aí formando os feudos, tá? Essas pessoas mais importantes, elas começam a formar os seus feudos e essas outras pessoas que não tinham aí tanta condição acabam aí se vinculando aos senhores feudais, tá? Surge então o feudalismo, né? As pessoas acuadas com medo aí da destruição, das invasões dos bárbaros, fogem das cidades e vão para os interiores e procuram abrigo então nos senhores feudais, ok? O Estado medieval, ele não havia propriamente assim um centro de poder, tá? O poder ele era fragmentado. Por quê? Dentro do Estado medieval, nós existiam, né, a Igreja Católica, que exercia grande poder, os impérios ainda, as monarquias, e existiam também os senhores feudais que eram tão fortes ou até mais fortes que um monarca ou até a religião. Então nós não tínhamos um poder centralizado, e sim vários centros de poderes separados. Isso causava muita instabilidade, muita insegurança, tá? Essa falta de uma centralização do poder. Devido a isso, e devido aí a tentando fugir deste sistema feudal também que era muito difícil e prejudicial para as pessoas, essas pessoas que trabalhavam nesses feudos, eles começam a fugir e fazem então o caminho inverso, né? Eles fogem dos feudos, começam a se instalar nas cidades e neste momento então nós temos aí
as cidades começam a crescer, começa a se desenvolver o comércio, então surge a burguesia, tá? Neste movimento aí de saída, lá no final na Baixa Idade Média, tá lá por volta do século XI, as pessoas então elas saem dos feudos, retornam às cidades, a cidade começa a crescer, se desenvolver economicamente e surgem os burgueses. É aqui que inicia então o Estado moderno, tá? Ele surge aí da necessidade de um poder, da centralização de um poder central. Então, surgem os burgueses começam aí dar apoio aos monarcas, para quê? Para que esses monarcas, eles tomem o poder desses senhores feudais, enfim, da religião, tomem este poder, então centralizem o poder, e é o que acaba ocorrendo. Os monarcas, aos poucos, apoiados por essa classe social, tá? Porque a instabilidade, isso não é bom para a economia, logo não é bom aí para os burgueses, então eles apoiam este movimento. Os monarcas, eles vão conquistando os territórios e deixa eu ver aqui, em 1648, após 10 anos de guerra, tá? Com o Tratado de Paz de Westfália, as fronteiras dos estados são delimitadas, então que surge aí de fato o Estado moderno com as suas 3 principais características, que é a soberania, território e povo. Então, a primeira forma aí, né, de governo foi a monarquia absolutista do Estado moderno. Então, pessoal, por enquanto é só. Tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Então, até mais.